O texto diz: ora, viu o homem e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía na mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-se-lhe as chagas. Verso 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, diga assim, ergueu os olhos. E estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Verso 24. E clamando, diga assim, clamando. Disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e mande a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te, diga assim, lembra-te. Lembra-te do que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu? Pai, é a tua palavra, fala conosco em nome de Jesus. A igreja diga amém. 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 Se assente, dando glória a Deus. Vamos lá, Paulinho. Olhe para cá. Isso, eu quero que todos estejam aqui dentro da igreja. Só os irmãos que estão na porta mesmo. Já percebeu, irmão, que nós damos muita importância às doenças físicas? Quando você está doente fisicamente, você vai no hospital, você vai no médico, você vai no Pedrinho, você dá o seu jeito. É assim ou não é? Quando estamos doentes fisicamente, nós damos o nosso jeito, vamos no hospital, pagamos até mesmo um particular para saber o que está acontecendo com o nosso corpo. Mas quando estamos doentes da nossa alma, o que nós temos feito? Porque a nossa vida é corpo, alma e espírito. Nós somos mais espirituais do que carnais. Corpo, alma e espírito. Então as pessoas, quando estão doentes fisicamente, elas vão para o hospital. Elas gastam o seu dinheiro para a cura do seu corpo. Mas quando eu e você estamos doentes da alma, não fazemos nada em respeito. Foi Jesus que disse que nós temos que não temer aquele que tem poder de matar o corpo, mas temos que temer aquele que tem poder de pegar a nossa alma e mandar para o inferno. Se a doença do corpo leva eu e você para o cemitério, a doença da alma nos leva... Porque no corpo existem doenças incuráveis, mas na alma as doenças, elas são curadas através da palavra, através do louvor, através de um abraço, através de uma nota do teclado, através de uma palavra de terça, de uma palavra de quinta, através de um aleluia, através de um glória a Deus. A alma pode ser curada através da presença de Deus, através de um abraço. A alma pode ser curada. Então essa geração se preocupa mais com a sua estética do que a sua vida espiritual. Ela procura remédio para a sua cura, mas ela está se afastando, distanciando da oração, se distanciando do jejum, da palavra. O texto vai dizer, acompanhe comigo, capítulo 16, verso 19. Ora havia um homem rico, diga assim, rico. E o aspecto da riqueza deste homem, pastora Tamara, o texto vai dizer que ele se vestia de púrpura, uma roupa feita de lã.
Imagina, irmão, a roupa do homem, feita de lã, bonita. Olha a riqueza desse homem, Juliano. Não só se vestia de púrpura, mas a Bíblia também diz que o aspecto da riqueza desse homem, ele se vestia de linho, irmãos, linho finíssimo, puro algodão, ó, coisa chique demais. Pensa num homem rico. Quem olhava para ele, olhava para a sua riqueza. Não nós nas suas roupas somente, mas o texto vai dizer que todos os dias ele dava festa, ele se alegrava, ele fazia churrasco, aleluia, nada. Não. Uma pessoa que não tem freio, uma pessoa que não tem limite, uma pessoa que só pensa em si próprio, uma pessoa que só pensa no seu umbigo, era esse homem. Enquanto na porta dele havia um homem mendigo, diga assim, na sua porta tinha um mendigo. Enquanto tem um rico que anda de púrpura, que anda de linho finíssimo, que todo dia faz festa, todo dia, irmão, faz festa na sua casa, tem um outro personagem, pergunta qual? Verso 20, havia também um certo, não tinha roupa boa, não tinha dinheiro para comprar comida, não tinha amigos, não tinha ninguém. E esse mendigo, a Bíblia diz assim, ó, que a sua pobreza, ele não tinha dinheiro, ele não tinha amigo, ele estava mal de saúde. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele estava coberto de chagas, sua saúde estava debilitada. E também o texto diz que jazia, diga assim, jazia. Esse jazia, pastora Tamara, significa foi abandonado pela sua família. Provavelmente, aquele homem era um aleijado. Porque na Bíblia, quando fala jazia, fala dos aleijados. Provavelmente ele foi jogado lá. Então ele está na porta de um homem rico, ele está na porta de um homem que se veste bem, ele está na porta de um homem que faz festa todo dia, mas ele é pobre, ele não tem dinheiro, ele não tem saúde, ele não tem nada para oferecer para aquele homem. E qual é o relacionamento entre o rico e o mendigo, pastor? Pergunta qual? Relacionamento do rico e o mendigo. A Bíblia diz: e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa. A única coisa que aquele homem chamado Lázaro, não o Lázaro do capítulo 11, Lázaro mendigo, ele queria comer as migalhas que caía da mesa do rico. Ele queria comer aquilo que sobrava. Mas sabe o que acontecia? Os cães iam e lambiam as suas chagas. O homem não valorizava Lázaro. O homem não dava comida para Lázaro. O rico não dava roupa para Lázaro. E Lázaro, o mendigo, estava na porta. Mas tem uma coisa muito interessante, porque há uma desigualdade entre a riqueza, mas vai chegar uma hora aqui nesse texto que Jesus vai igualar os dois. Pergunta qual hora, pastor? Não, você está aí, pergunta qual hora? O texto diz, verso 22, e aconteceu que o mendigo morreu. E aqui também, ó, e morreu também. Jesus vai igualar. Aqui o rico tinha dinheiro, aqui o rico tinha amigos, aqui o rico tinha poder, o mendigo não tinha nada, mas diante da morte, da sepultura, todo mundo é igual. Riqueza não salva ninguém, carro bonito não salva ninguém, você tem uma conta bancária não salva ninguém, mas na hora da morte, todo mundo vai para o mesmo lugar. A morte bate na porta do palácio, mas também bate na porta de uma cabana. A morte vem para o pobre, mas também vem para o rico. A morte vem para o grande, mas também vem para o pequeno. A morte iguala todo mundo. Se a morte iguala, mas eu acho aqui uma diferença. Diga assim, tem uma diferença aí. Não, diga mais alto, tem uma diferença aí. O rico morreu, ele deixou o quê?
Deixou o que o rico? Carro, casa, mansão, fazenda, bens, dinheiro. Deixou muita coisa, sim ou não? Sim. O Lázaro, o mendigo, morreu. Deixou o quê? Deixou o quê? Deixou o quê? Nada. Mas me encontra no texto da Bíblia, desse texto, se você sabe o nome do rico. O nome do rico aparece? Mas o nome do mendigo é Lázaro. O rico deixou casa. O rico deixou casa, deixou mansão, deixou fazenda, mas não tem nome. O mendigo não tem dinheiro, não tem carro, não tem casa, mas deixou o seu nome. Você não pode ter a melhor casa aqui no Parque Novo Mundo ou aqui na região, mas o teu nome está escrito no livro da vida. Então eu quero que você se alegre, irmão, porque você pode ser pobre de maré, mas o teu nome está escrito no livro da vida. Você é rico. Provérbios vai dizer: vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. Não vão lembrar por causa do seu carro, mas por causa do teu nome, por causa do teu caráter. O nome Lázaro significa aquele quem Deus ajuda. Não, você vai olhar para o seu irmão, mas com cara de profeta, porque parece que ele está dormindo. Diga assim: você não pode ter riqueza, mas você tem a ajuda de Deus. Toda vez que você precisa, você não tem dinheiro, mas tem uma mão poderosa que te ajuda. Tem uma mão poderosa que te levanta, que te cura, que te restaura. Eu estou pregando aqui para aqueles que são dependentes da ajuda do céu. Então tem uma palavra de Deus para quem acredita em palavra profética. Não se desespere, tem ajuda, tem socorro chegando. Pegue na mão do seu irmão, diga assim: não fica triste não, meu irmão. Tem ajuda de Deus para a tua vida, tem ajuda de Deus para a tua casa. Você está aí, crente? Tem ajuda de Deus, irmão. Ao texto: e o rico foi sepultado. Diga comigo: o rico foi sepultado. E como é que sepulta um rico naquele tempo, ô Caio Reginaldo? Ele é embalsamado, perfumado. O seu corpo é preparado, pastora Tamara. Eles prepararam o melhor esquife, o mais caro. Os flautistas eram contratados. As carpideiras, Juliano, eram as mulheres que eram contratadas para chorar no velório da pessoa. Foi contratada, todo mundo chorando, todo mundo bonitinho. Aí você fala: uau, que velório top, que caixão top. O rico foi sepultado, foi levado pelos seus amigos, foi levado pelos seus familiares, foi levado por aqueles que amava, foi sepultado. E Lázaro, o mendigo, não diz que ele foi sepultado, não diz que ele foi embalsamado, não diz que ele foi levado numa limusine, não diz que ele foi com roupa de púrpura, mas a Bíblia vai dizer que ele foi levado pelos anjos. Você não está entendendo a espiritualidade deste texto, meu irmão. Você não está entendendo o quão formoso é esse texto. Ei, o rico teve algo preparado pelos homens, mas Lázaro foi algo preparado por Deus. O que está vindo para você essa semana não é homem que vai te dar, não é amigos que vai te dar, mas é o próprio Deus que está dizendo: eu vou levar para você, eu vou entregar na tua mão. Você pode levantar a mão e dar um glória a Deus.
Está chegando surpresa de Deus, está chegando novidade de Deus, está chegando bênção de Deus, só para quem acredita, só para quem está com fé nessa palavra. O texto vai dizer que Lázaro foi levado para o seio. O que é isso, pastor? Prepararam uma mesa para Lázaro. Nunca sentou na mesa, Emanuel? Agora Lázaro está sentando. Deixa eu dizer algo para alguém aqui, irmão. Deus está preparando uma mesa para você. A porta vai ser tão grande que alguém vai dizer: como é que pode? A porta vai ser tão grande que alguém vai dizer: como é que pode? Como ele está lá? Sabe por quê? Porque foi Deus que preparou. O que Deus vai dar para alguém aqui, para algumas pessoas, vai ser tão grande. Por quê? Porque você não tem dinheiro, porque você não tem nada preparado, mas Deus vai fazer algo de surpresa para te abençoar. Diga para o seu irmão: o telefone vai tocar, hein? Aleluia. Foi levado para o seio de Abraão, sentou na mesa. Mas a Bíblia diz que o rico foi levado para onde, irmão? Para o inferno. Os anjos levou o mendigo para o seio de Abraão. Mas o texto vai dizer: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Mas se você lá ver no verso 23, diz: e no inferno. Se o anjo levou o mendigo para o seio de Abraão, quem levou o rico para o inferno? Foi Deus? Diga para o seu irmão: Deus não leva ninguém para o inferno. As pessoas têm as suas escolhas. Você tem um poder de decisão aqui hoje, de seguir o caminho de Deus, de seguir o caminho da salvação, o caminho da palavra, o caminho da integridade. Pega esse texto, verso 22. Verso 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos seus anjos para o seio. Quem é bom em português aqui? Cadê? Gabriel. Gabriel, se você tiver com a vista boa e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi ser? Quando está falando do mendigo, que é o Lázaro, tem um ponto e uma vírgula. Mas quando está falando do rico, tem um ponto final. E quando no texto há um ponto e uma vírgula, está dizendo o quê? Vai ter? Pode demorar, mas vai ter continuação. Então alguém está olhando para você, é só um ponto e uma vírgula, mas vai ter continuação, ainda o que Deus vai fazer. Alguém está colocando um ponto final, mas Deus está dizendo assim: Rodrigo, eu coloco um ponto e uma vírgula na tua história, eu ainda continuo ela. Pode estar demorando, mas está chegando aquilo que Deus prometeu para a tua casa, para essa igreja, para a tua família, para o teu filho. Eu vejo Deus libertando, eu vejo Deus fazendo milagre. Sacode o teu irmão, diga: vai ter continuação. Ei, ainda não é o fim, ainda não é o ponto final. Não pare, vai ter continuação nessa tua história. Alguém está dizendo: já morreu. Mas Deus está dizendo: eu coloquei um ponto e uma vírgula, um ponto e uma vírgula, um ponto, vai continuar ainda. Diga para o seu irmão: se anima aí, crente. Na vida de Lázaro vai ter continuação, porque a morte não é um fim. Vocês ainda acreditam nisso, irmão? Você está aí, dá uma glória a Deus? A morte não é o fim, vai ter continuação. Aqui é só uma passagem, Amaury. Vai ter continuação para mim, para você.
Só quem almeja o céu, irmão, eu almejo o céu. Só quem almeja. Tem muita gente ajuntando tesouros. Isso não é proibido não, mas entenda uma coisa: a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é no céu. E no texto apresenta um ponto e uma vírgula na vida de Lázaro, mas na vida do rico apresenta um ponto e profetiza para alguém: tem coisas hoje que Deus está colocando um ponto final. Aquela bagunça tem ponto final. Aquela tempestade tem ponto final. Aquela encrenca vai ter um ponto final. Aquela história ruim vai ter um ponto final. Acaba hoje. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir uma aleluia? O texto diz que o rico foi sepultado, verso 23, e foi para o inferno. E foi para onde? Ai, pastor, misericórdia. Mas ele toma 6 decisões tarde demais quando chega no inferno. Quantas decisões? 6. Diga assim: 6 decisões tomadas tarde demais. Verso 23. Quem já pegou a primeira? Primeira decisão que ele toma. Qual é? Qual é? Esse homem só olhava para baixo. Esse homem só olhava para as coisas do mundo. Ele nunca teve a capacidade de pedir ajuda para Deus em erguer os seus olhos. É o apóstolo Paulo que vai dizer que os nossos olhos têm que buscar as coisas do alto, porque do alto tem socorro, do alto tem porta aberta, do alto tem cura. Quando você precisa de um socorro, o meu socorro vem do Senhor. É por isso, irmão, que a nossa dependência aqui não está em homens. Nós olhamos para o alto. Ele passou a vida toda olhando para baixo, mas quando morreu lá no Hades, ele olhou para tarde demais. Diga para o seu irmão: tem que orar hoje, tem que buscar hoje. Tem gente, irmão, que passa culto, entra culto, ele não consegue se ligar no céu, ele não consegue nem assim sentir um arrepio de nada, nem do ar condicionado, de tão gelado, de morto que ele está. Mas nessa manhã, o nosso socorro ainda está nele. E quando ele olha para o alto, ele vai ver 2 coisas. Quantas? O texto vai dizer: e viu de longe. E viu de longe. Por que ele viu de longe? Porque sempre o seu relacionamento com Abraão, que representa Deus, foi distante. Então isso revela o seu relacionamento quando você está vendo Deus dentro desse ambiente. Tem gente que está vendo Deus perto, mas tem gente que está vendo: cadê Deus? Cadê Deus? Por causa do seu relacionamento com Deus, por causa da sua história com Deus. A Bíblia diz que ele viu Abraão de longe. Está na hora, igreja, vida com Deus, de colocar os joelhos, aleluia, no pó, a cara no pó, e começar a orar. Para quê? Para ficar mais perto da presença de Deus. Tem gente que não sente, tem gente que não dá glória, tem gente que não dá aleluia, tem gente que não levanta a mão. Por quê? Porque está tendo um relacionamento de longe. Diga para o seu irmão: não dá para ter relacionamento de longe, tem que estar perto, tem que estar perto, tem que estar perto. Relacionamento de longe vai enxergar tudo de longe. É por isso que tem gente que fala: mas a bênção está longe, as coisas estão distantes, tudo está longe. É porque o seu relacionamento precisa estar mais intenso com Deus.
Frase: a distância que você está aqui na terra será a distância que você se encontrará com Ele. Aí algumas pessoas pegam esse texto e dizem: ele foi para o inferno porque era rico. Quem já ouviu isso? Não, ele foi para o inferno porque era rico. E todo rico vai para o inferno. Oxe, é proibido ser rico agora, irmão? Misericórdia. Por que ele foi para o inferno porque era rico? Claro que não. Porque a primeira pessoa que ele vê é Abraão. E Abraão foi mais rico do que ele. E Abraão está onde? Daí ele falou assim: mas como pode? Abraão é mais rico do que eu e está aqui. Aí talvez Abraão olhou para ele e falou assim: não, eu sou rico, eu era rico, mas eu sabia usar minha riqueza. Eu não era avarento, eu não era um abestado. Eu sabia honrar as pessoas, eu sabia honrar Deus, eu tinha altar com Deus. Então isso é a diferença de quem tem dinheiro e quem o dinheiro tem. Tem gente que o dinheiro possuiu ele não consegue soltar uma nota de 50, até para pagar uma conta na hora dos amigos. Vou ali no banheiro. Sai dele em nome de Jesus. Ele vai enxergar e vai entender que o problema não é a sua riqueza. E a segunda coisa que ele vê, ele viu Lázaro assentado em uma mesa. Você crê em mudança de cativeiro, irmão? Você pode estar sentado de uma pessoa que amanhã pode ser um dos maiores milionários do Parque Novo Mundo. Você crê que hoje o Joilson está com aquela montana, com aquele... amanhã pode estar com um caminhão, com a sua empresa, com um funcionário? Você crê nisso? Que Deus pode mudar a sua vida, o seu cativeiro? O Deus pode mudar tudo. Agora ele está numa mesa sentado. A segunda decisão que ele toma tarde demais está no verso de número 24. Qual é? E clamando, diga assim: clamando. Teve o tempo todinho para orar. Mas como diz a nossa geração, estou sem tempo. Não consigo. Não dá para orar. Não dá para ter relacionamento. Você sabia aonde tem maior número de clamor? Sabe qual igreja é? A maior igreja que clama sem parar todos os dias. O maior número de clamor. Não, onde que é? Não é uma igreja. O maior número de clamor é no Hades. Pessoas pedindo socorro. Pessoas clamando por oportunidades. E hoje você está aqui respirando. Covid não te matou. Levanta de manhã, sua esposa está lá, sua filha está lá, sua casa está de pé, e você está aí com saúde, indo trabalhar. Por quê? Porque não é mérito seu, foi o seu Deus que te abençoou. Tem oportunidade para agradecer pela saúde, tem oportunidade para agradecer pelos livramentos, tem oportunidade para agradecer e não agradece. Nessa manhã, é manhã que você deve clamar ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Diga para o seu irmão: ele decidiu orar. Diga para ele: o que está faltando é oração, o que está faltando é clamor, o que está faltando é isso. Irmão, se você não orar hoje, você pode orar amanhã, mas pode ser tarde demais. O texto diz que ele decidiu clamar, mas foi tarde demais. Terceira coisa que ele vai decidir tarde demais está no verso 24. Você consegue identificar? Te peguei. E clamando disse: Pai Abraão. Como assim, pai Abraão? Nunca falou de Deus, nunca evangelizou ninguém, nunca honrou ninguém, nunca teve relacionamento com Deus. Agora lá no Hades ele diz: Pai Abraão. Cara, eu não te conheço, não conheço a sua voz, não conheço, você não tem relacionamento comigo.
Está na hora, irmão, de voltar a ter relacionamento com teu Deus. Está na hora de chamar o seu Deus de Pai. Está na hora de você ser dependente do Pai. Está na hora de você tomar a sua posição de filho na sua vida espiritual e começar a reconhecer quem é o teu Pai, quem te guarda, quem te livra, quem te abençoa. Pai Abraão, ele vai reconhecer tarde demais. Pai Abraão. Tem gente que não respeita líder. Tem gente que não respeita pastor. Tem gente que não respeita igreja. Esse homem era um homem assim. Mas quando foi para o Hades, ele disse: Pai Abraão. Pai Abraão. E a quarta coisa que ele vai fazer tarde demais, ele disse: tem misericórdia. Tem misericórdia. Mas a misericórdia é uma graça de Deus sobre a vida de alguém. E a misericórdia só alcança pessoas que têm misericórdia. Ele vai pedir misericórdia, sendo que ele nunca teve misericórdia de ninguém. Ele vai pedir favor de Deus, graça de Deus, sendo que ele nunca nunca favoreceu ninguém, nunca teve misericórdia de ninguém. Ele vai dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. E ele vai dizer assim: lembra da minha casa, lembra dos meus irmãos. E ele diz: manda Lázaro ir lá em casa. Irmão, quando estava vivo, nunca abriu a porta para Lázaro. Agora depois que morreu, está dizendo: Lázaro, pode entrar lá em casa, vai lá na sala, vai lá na cozinha. Aí Abraão vai dizer assim: ei, não dá mais. Você teve tanta oportunidade, você teve tanto culto. Para de reclamar das igrejas lá na frente da sua casa, irmão. Se você reclama de uma igreja na porta da sua casa, ore para Deus colocar, então você vai ver o que você vai reclamar. Eu sei o que é isso, tribulação. Os demônios que não existem e os que existem vão lá perturbar todo mundo. Tem misericórdia de mim. Ele só pensava nele, e agora está pensando nele e nos seus familiares. Olha o verso 25. Verso 25. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te. Diga assim: lembra-te. Abraão vai fazer ele lembrar. Lembrar quem ele era. Lembrar da onde ele veio. Lembrar da onde ele começou. Você pode lembrar como você começou? Eu vou lembrar como era a rua Livônia. Dá até vontade de chorar se eu lembrar. Mas às vezes Deus fala assim: lembra. Da onde eu tirei você. Hoje, Daniel, você está lá no seu apartamento, naquela piscina top. Aí Deus fala assim: lembra. Hoje você está lá, Reginaldo, com sua empresa lá. Aí Deus, lembra. Gustavo, você está lá com a sua loja lá. Vamos lá, JW, Tech, não sei o quê. Aí Deus fala assim: quero que você lembre. Você não pode esquecer, de onde Deus te tirou. Por quê? Porque se você esquecer, você perde toda a sua humildade e começa a pisar nas pessoas. Lembra. Pode ter carro bom, mas lembra de onde você começou. Pode ter casa boa, mas lembra de onde você começou. Lembra aonde tudo começou. Lembra. Agora imagina quando Abraão fala para ele assim: lembra. Aquele homem vai lembrar: eu tinha riqueza, eu tinha amigos, eu tinha tudo, mas não tinha presença. Ô gente, como é que está a sua vida hoje? Lembra como você era na igreja? Ajudava, feliz, não cansava fácil, estava ali. Mas eu falo isso com tudo saudável, sem prejudicar a família. Eu não estou falando de igreja doente, não. Estou falando de igreja séria. Igreja. Lembra como você era útil?
Hoje faz, mas faz reclamando. Faz, mas faz murmurando. Faz, mas faz brigando com as pessoas. Deus está dizendo, lembra. Palavra pastoral para essa igreja. Lembra como nós começamos. Lembra como nós começamos a crescer, a desenvolver. Não precisamos roubar povo de ninguém, não precisamos falar mal de ninguém, não precisamos prejudicar ninguém, não precisamos puxar de igreja de ninguém. Foi na oração, na palavra, no amor, e Deus está dizendo, lembra. Lembra quando você profetizava? Lembra quando você orava? Lembra quando você dançava na presença de Deus? Lembra. Você não está morto. O diabo quer matar os seus sonhos, o diabo quer matar os propósitos, mas Deus está dizendo assim, eu quero ressuscitar a pessoa que está aí dentro de ti. Diga assim, ele decidiu lembrar. Quando a gente lembra, irmão, dá uma angústia danada. Ou a gente vai estar melhor do que antes, mas a maioria das vezes a gente está pior. É ou não é? É poucas vezes que a gente vai lembrar e vai estar melhor. Estou falando da vida espiritual. Tem gente aqui que só ora de domingo. Lembra quando você falava para Deus, senta aqui, vamos conversar. Jesus, eu vou louvar com você hoje, vamos dançar? Lembra? Mas ele lembrou tarde demais. Eu não quero que isso aconteça com você. Eu quero que o relacionamento seja tomado novamente hoje. O amor com seu pai, com seu Abba, venha voltar hoje. E dizer para ele, Senhor, eu lembro, Senhor, e quero voltar ao primeiro amor. A última decisão vou deixar para outra oportunidade. Mas eu quero acabar essa mensagem aqui lembrando de tudo que Deus fez na nossa vida no ano de 2023. E não decidimos tarde demais. Ainda dá tempo para orar, ainda dá tempo para jejuar, ainda dá tempo para pelejar, ainda dá tempo para se envolver. Não é tarde demais. Deus está dizendo, eu estou dando oportunidade para alguém aqui nessa manhã lembrar da onde eu te tirei. Alguém aqui nessa manhã que está afastado da presença de Deus, ou que está distanciado por alguma coisa que aconteceu, que quer voltar a ter esse relacionamento com Deus, que quer voltar a ter essa intimidade com Deus. Tem alguém aqui nessa manhã? Eu quero orar por você. Jesus te chama hoje. Hoje é o seu dia. Pastor, mas eu tenho que resolver alguns assuntos. Não. Hoje é o seu dia. Jesus é suficiente para te ajudar. Você, meu irmão, vem aqui. Nós vamos orar por você. Era para o seu glória ser